Pode começar. Senhores, agradeço a presença. Estamos aqui para tratar de uma operação que vem gerando muita repercussão, que é a intenção do Banco de Brasília, o BRB, adquirir 58% do capital do Banco Master. O valor divulgado gira em torno de 2 bilhões e a transação envolveria também a incorporação de ativos como o Will Bank, com mais de 6 milhões de clientes, e a Credit Sexta, especializada em crédito consignado. De fato, ministro, a operação, apesar de estratégica do ponto de vista de expansão do mercado, tem de alertas importantes. O Banco Master teve um crescimento agressivo nos últimos anos, especialmente com a aquisição do Banif Brasil em 2023 e do Banco Voiter em 2024. Além disso, o Master tem recorrido à emissão de CDBs com taxas elevadas para manter a liquidez, o que indica estresse financeiro. Há preocupações sobre a real qualidade dos ativos e sobre passivos que podem não ter sido completamente revelados. Isso faz com que a aquisição não seja apenas uma operação de mercado, mas um movimento que pode transferir riscos privados para o setor público. Compreendo. Há, portanto, um risco potencial de que o BRB assuma um passivo oculto sob justificativa de crescimento institucional. Precisamos avaliar com muito cuidado os impactos fiscais, regulatórios e reputacionais e seguir adiante com essa operação. Espero que essa reunião nos forneça um panorama completo dos riscos, alternativas e requisitos regulatórios. Exatamente, ministro. Para isso, organizamos a discussão em 6 tópicos centrais para facilitar a compreensão. Ótimo. Vamos seguir com o primeiro ponto. Ministro, nossa principal preocupação neste momento é distinguir se o Banco Master enfrenta um problema clássico de liquidez, caracterizado por uma dificuldade temporária de rolar passivos, ou se há sinais consistentes de deterioração patrimonial, que configurariam um caso de solvência comprometida. E qual a leitura técnica de vocês até aqui? Estamos falando de um banco com lucro no último exercício. Isso não indica uma saúde financeira? O lucro de 2024 foi relevante sim, da ordem foi R$ 1 bilhão o lucro, mas observamos que ele decorreu em grande parte de ganhos não recorrentes e reavaliações patrimoniais. Ao mesmo tempo, a instituição captou mais 7 bilhões via CDBs com taxas acima da média de mercado. Isso indica estresse de liquidez. No entanto, há elementos que sugerem algo além disso. Por exemplo, a inadimplência em debentures emitidas em nome de subsidiários e a presença de ativos de difícil precificação. Se fosse apenas uma questão de liquidez, poderíamos considerar medidas de contenção, como assistência financeira temporária, desde que as garantias fossem adequadas. Mas o fato de o BRB estar está propondo excluir certos ativos da aquisição reforça que há dúvidas sobre o valor real desses ativos, o que aponta para um risco de insolvência disfarçada. Então o senhor está sugerindo que o Master pode estar sendo insolvente, mesmo operando normalmente. Não afirmamos insolvência formal, ainda que não há quebra legal de exigibilidades ou descumprimento dos índices regulatórios, mas há indícios de que, se todos os ativos fossem avaliados pelo seu valor de liquidação, o patrimônio poderia ser inferior ao exigido, ou seja, a solvência contábil pode não refletir a solvência econômica. E qual seria o risco do Estado entrar nessa operação? O maior risco é reputacional e fiscal. Caso o Master seja insolvente, a aquisição pode ser vista como um resgate bancário indireto com recursos públicos, que comprometeria o princípio da neutralidade regulatória. Do ponto de vista da política econômica, isso pode gerar incentivos perversos e afetar a confiança no sistema. Entendi. Então o ponto de partida é garantir uma auditoria independente com uma avaliação realista dos ativos e passivos. Exatamente. E mais que isso, recomendamos que qualquer movimentação dependa da demonstração inequívoca de que o Master é solvente, ainda que enfrente dificuldade de liquidez. A diferença entre os dois diagnósticos muda completamente a natureza da resposta institucional. Acho bom que a gente possa partir para o segundo ponto agora, tendo esclarecido tudo no primeiro, são os riscos para o sistema financeiro. Ministro, além da análise do Banco Master, é fundamental avaliarmos se a sua situação pode ter repercussões para a estabilidade do sistema financeiro como um todo. Esse é o ponto central da nossa atuação. Estamos lidando com um banco médio, sem exposição internacional ou capilaridade no sistema de pagamentos. O senhor realmente acredita que há um risco sistêmico nesse caso? É verdade que o Master não tem porte sistêmico tradicional, como os grandes bancos múltiplos. No entanto, há um fator que merece atenção. O banco captou mais de 7 bilhões de CDBs com taxas elevadas,
atraindo milhares de investidores de varejo e institucionais. Em casos de crise de confiança, a pressão por resgate poderia contaminar a percepção de risco em outros bancos médios. Segundo ponto é a percepção pública de intervenção estatal. Como o BRB é um banco controlado pelo Estado, há risco do mercado interpretar a operação como um resgate indireto. Isso pode abrir expectativas semelhantes em outras situações, elevando o risco moral no sistema. O problema deixa de ser o banco em si e passa a ser o sinal que é transmitido para o mercado. Perfeito. O sistema bancário é altamente dependente de confiança. Mesmo instituições solventes podem enfrentar a corrida bancária se o público começar a duvidar da sua solidez. Nosso papel é evitar que os casos pontuais se transformem em crises generalizadas. E como o Banco Central está monitorando essa percepção? Estamos acompanhando indicadores de resgates em fundos, spreads de captação e menções em redes sociais. Até o momento não identificamos sinais de contágio iminente, mas a situação é instável. Uma decisão mal comunicada pode alterar esse quadro rapidamente. Portanto, qualquer decisão precisa ser muito bem fundamentada e, acima de tudo, transparente. Perfeitamente. Se possível, é preferível que a resolução de casos como esse não envolva diretamente o setor público, a menos que seja absolutamente necessário para preservar a confiança sistêmica. Ok. Vamos tratar agora da atuação do BRB. Como o Banco Central avalia a postura do BRB nesse processo de aquisição? Há respaldo jurídico, institucional para a operação? Ministro, o BRB é um banco público de controle do governo do Distrito Federal. Por isso, sua atuação deve seguir os princípios de responsabilidade fiscal, governança pública e transparência. A tentativa de adquirir 58% do Banco Master, uma transação avaliada em cerca de 2 bilhões de reais, exige justificativa técnica robusta. Além disso, também podemos identificar que a operação foi anunciada antes de passar pelos trâmites institucionais esperados. Não houve aprovação prévia do Conselho de Administração do BRB, nem o aval formal do governo distrital. Isso contraria práticas de boa governança corporativa. O BRB alegou que essa aquisição é estratégica para ampliar sua presença nacional, sobretudo por meio do Will Bank, que traria milhões de novos clientes. Essa justificativa se sustenta? Ministro, a ampliação de mercado pode parecer estratégica, mas ela deve vir acompanhada de avaliação concreta de risco. A compra não se limita ao Will Bank, inclui também passivos do Banco Master, como precatórios e dívidas litigiosas. A operação poderia comprometer o balanço do BRB e sua capacidade de concessão de crédito no futuro. O risco aqui é que o BRB acabe servindo como um veículo para absorver prejuízos privados com dinheiro público, sem retorno garantido para a instituição. E isso gera repercussão não apenas financeira, mas também políticas, como todos sabem. Compreendo. Então, o papel do BRB deve ser de cautela, não de resgate financeiro informal. Exatamente. A atuação de um banco estatal deve sempre respeitar os princípios de prudência bancária e do interesse público. A ausência desses critérios pode abrir precedentes perigosos para futuras intervenções em instituições privadas problemáticas. Ok, de acordo. Agora outra questão. Senhores, precisamos avaliar com clareza as implicações fiscais e políticas dessa aquisição. Se o BRB adquirir o Banco Master, quais seriam os principais riscos para o Estado? Ministro, do ponto de vista institucional, percepção pública é um fator crítico. Estamos diante de um caso onde um banco estatal pretende absorver uma instituição com problemas financeiros. O mercado já interpreta a operação como uma tentativa de socorrer com recursos públicos um banco privado mal estruturado. Mas não seria essa uma ação estratégica para ampliar a presença do BRB no mercado nacional? Pode haver lógica estratégica sim, mas no entanto essa narrativa perde força se a operação comprometer a saúde financeira do BRB. Já identificamos a presença de ativos líquidos e dívidas litigiosas dentro da estrutura do Banco Master. O risco de herança de passivos ocultos é real. Caso esses problemas se materializem, o Tesouro Distrital ou mesmo a União poderá ser pressionado politicamente a injetar recursos no BRB. Além disso, a percepção pública importa tanto quanto os números. O cidadão comum já tem manifestado nas redes e na imprensa a inquietação com o uso de recursos estatais. Entendo. E o Banco Central vê risco fiscal direto com essa operação? Não ainda, mas o risco moral está presente. Ao permitir que um banco estatal absorva um banco problemático, passamos um sinal perigoso, o de que instituições privadas podem operar com agressividade, contando com salvamento público em casos de dificuldade. Isso fere nossos princípios. Então, qual seria a melhor postura do governo nesse cenário?
A melhor saída seria garantir máxima transparência e condicionar a operação e exclusão de ativos problemáticos. Recomendamos que a aprovação da operação seja sujeita à análise formal do Banco Central e avance após a deliberação de todos os órgãos colegiados. De acordo. Agora, outra questão, dessa mais de alternativas à aquisição direta, considerando os riscos envolvidos na aquisição direta do Banco Master pelo BRB, quais seriam as alternativas viáveis? Estamos falando, de fato, de uma situação sem opções? De forma alguma, ministro. Alternativas técnicas e juridicamente viáveis que permitem mitigar o risco sem comprometer os recursos públicos. A mais imediata seria a reestruturação parcial do Banco Master, com a separação das unidades operacionais saudáveis, como o Bank, daquelas com passivos difíceis de mensurar. Mas nesse modelo, os ativos problemáticos poderiam ser transferidos para uma unidade de transição, Bad Bank, permitindo que apenas os ativos líquidos ou com governança comprovada sejam repassados ao BRB ou outro interessado. Isso reduz o risco de contaminação do balanço do banco comprador. Mas isso não ia exigir uma intervenção direta do Banco Central? Não estaremos interferindo excessivamente no mercado? Ministro, vale lembrar que o Banco Central dispõe de instrumentos legais de intervenção e liquidação extrajudicial em caso de risco de solvência. A intervenção não é desejável como primeira opção, mas se houver ocultação deliberada de passivos ou violação da regulação prudencial, ela se torna um dever legal. A segunda alternativa seria o leilão segmentado de ativos do Banco Master, com a venda em parte para diferentes interessados privados. O BRB, nesse cenário, poderia adquirir apenas o que for considerado estratégico, como a base de clientes ou a tecnologia do Will Bank, sem assumir a totalidade dos riscos. Isso não ia comprometer o valor da transação ou o interesse do BRB? O valor de mercado de uma operação só é realista quando considera o risco embutido. Assumir tudo de forma integral, sem filtro, é o que comprometeria o BRB. Ao focar nos ativos saudáveis, a operação passa a ser financeiramente defensável e politicamente justificável. Também sugerimos considerar o apoio indireto à reestruturação via medidas de regulação ou renegociação judicial de dívidas do Master, sem envolver diretamente o BRB na aquisição. Entendido. Então o recado é claro. Alternativas que evitam que o Estado absorva um risco sistêmico por inteiro. Exatamente. O papel regulador da Fazenda não é salvar bancos, mas preservar a estabilidade do sistema com soluções que respeitem a prudência e os recursos públicos. Agradeço as contribuições técnicas. Fica claro que a proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB envolve riscos relevantes tanto financeiros quanto institucionais e que, se concretize, pode comprometer a imagem da política econômica e o bom uso dos recursos públicos. Ministro, o Banco Central está preparado para colaborar com todas as análises regulatórias necessárias. No entanto, reforçamos que qualquer aprovação futura dependerá do cumprimento estrito de condições técnicas, que são a avaliação realista dos ativos, a exclusão de passivos problemáticos e a comprovação de governança sólida por parte do BRB. Também recomendamos que alternativas sejam consideradas, como a venda segmentada de ativos saudáveis ou uma reestruturação assistida. A atuação do Estado deve ser prudente, transparente e sempre orientada à preservação da confiança no sistema financeiro. Concordo plenamente. O país não pode arcar com riscos privados travestidos de investimentos estratégicos. Levarei esse parecer técnico ao governo do Distrito Federal e à direção do BRB, claro, solicitando a suspensão de qualquer avanço até que todos os pontos regulatórios e de governança estejam plenamente atendidos. Nossa prioridade é a responsabilidade fiscal e a estabilidade do sistema. À disposição, ministro. Seguiremos monitorando o caso com atenção. Pode contar com a gente. Obrigado.